a palestra mais importante da minha vida. Sim, empreender não é fácil. Eu sou PH Oliveira, especialista em sublimação em pequenos formatos e marketing digital e fiz a palestra da minha vida. Em 2023, na Fit to Print, que é a maior feira de impressão da América Latina, eu tive a honra de dizer um pouquinho da minha história dentro do empreendedorismo. A arte de não desistir é o título e eu tenho certeza que se você quer empreender algo ou se já trabalha, por conta própria, você vai se identificar. Agora, isso é apenas uma parte da minha história. Todos os outros conteúdos meu e de vários outros palestrantes está na Fit to Print Experience, que eu vou deixar o link aqui abaixo, que inclusive é uma grande comunidade. Você vai lá, me adiciona, a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Então eu quero deixar aqui o convite para você assistir essa palestra e compartilha com quem empreende ou com quem quer empreender. Tenho certeza que vai ser de muito proveito para cada um de vocês, tá bom? Então fique com a arte de não desistir. Olá, sejam todos bem-vindos à Fit to Print 2023, ao ciclo de palestra Fórum, e a gente vai apresentar agora, uma palestra que tem o título A Arte de Não Desistir. A gente, empreendedor, e quando a gente chega em determinados status, as pessoas acham que a vida do empreendedor ela foi assim, E nem sempre é assim. Eu acho que quase não é assim. É verdade, eu tenho certeza que não é assim. E assim, ao longo nessa parte do empreendedorismo, eu coloquei em atividade 22 negócios. 22 negócios. Todos eu acredito fielmente que daria certo. Todos. Só que a diferença é que eu faria agora um de cada vez. Ou seja, aquele danado foco que muitas vezes a gente não tem. Mas 22 atividades que de fato eu startei e coloquei para frente. Fora que ficou só na caixola e outras que eu apenas dei os primeiros passos. Tá bom? Então, por isso eu acho que estou apto a falar um pouquinho de empreendedorismo. E vocês vão ver que o empreendedorismo ele se confunde muito com a vida pessoal também. Que isso é um grande problema para a gente. Muitas vezes a gente não sabe diferenciar a PF do PJ, Bom, mas aqui é uma palestra de histórias inspiradoras e eu espero que, de alguma forma, eu consiga impactar algum de vocês, tá bom? Com essa pequena história que eu vou contar para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Pedro Henrique, Dentro do mundo da sublimação eu sou conhecido como PH Oliveira, Desde que eu surgi aí com um canal no YouTube. Sou natural de Fortaleza, do Ceará. E assim, antes mesmo, para me contar um pouquinho aonde eu estou e como eu estou, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, E eu fiz uma analogia, certo? Eu fiz uma analogia da vida do empreendedor, ou, como vocês vão entender, a nossa vida como uma montanha-russa. Às vezes ela sobe, ela desce, às vezes ela pega uma curva que a gente acha que vai cair, Agora, falando de empreendedorismo, eu acho que está mais para um exame de eletrocardiograma, Não tá? Não dá aqueles... Nossa, aquele pau. Eita, agora apertou. Mas, enfim, a ideia é que às vezes a gente sobe, às vezes a gente desce. A gente sobe muito, às vezes a gente desce muito rápido, tá? E ao longo dessa historinha que eu vou contar para vocês, a gente vai ver alguns sobe e desce, tá bom? Mas a ideia é que a gente consiga saber em que momento estamos e como se comportar em cada um deles, E é lógico que durante 22 atividades que eu já fiz, hoje muita coisa me surpreende, outras nem tanto, outras eu digo assim, isso eu já passei, Então, acredito que a gente vai conseguir botar um pouquinho na mente de vocês o que é esse sobe e desce da vida do empreendedor, tá bom? Bom, antes mesmo de eu entrar na parte de empreendedorismo, eu queria
sempre pensar como é que eu cheguei nele. Porque tem gente que não nasceu para o empreendedorismo e eu já notei isso. Tem gente que não quer ter nada dele, ele quer ser um CLT, ele quer ser um servidor público e está tudo bem. Eu já tentei por diversas vezes brilhar o olho de alguém e simplesmente essa pessoa não queria, tá bom? Então como é que surge o PH empreendedor? Eu tenho que falar um pouquinho da história do meu pai, que é aquele típico nordestino, que sai lá do interior, aqui é o interior de Barro, né? É um interior bem pequeno, e foi para a capital tentar uma vida melhor. Essa é uma história mais do que manjada, principalmente no Nordeste. Mas eu acredito que isso também se estende a várias partes do país, certo? E o sonho do meu pai era ser motorista de ônibus, né? Então, quando ele chega na capital, o que ele queria? Ele queria ser aquela pessoa que transportava e tal, mas aí já teve vários probleminhas. O primeiro e o mais grave, talvez, para esse sonho acontecer, era não saber ler, né? Então, meu pai não sabia ler. Então, foi morar de favor, aquela coisa toda, e um belo dia ele foi lá nessa empresa aqui, que é a Bons Amigos. Chegando lá, pediu um emprego e conseguiu para fazer o serviços gerais. Então, ficou limpando lá a garagem por muito tempo, mas sempre de olho no sonho dele. Mas tinha uma escada para acontecer. Ele não dava para ele saltar dos serviços gerais a ser motorista. Então, ele foi se empenhar nas noites para aprender a ler e escrever, né? Depois que ele aprendeu a ler e escrever, ele teve toda a dificuldade de, sim, tirar a carteira, a habilitação, e aí começou a mexer dentro lá dos ônibus na garagem, só de estacionar. Os motoristas chegavam, deixavam lá e ele estacionava. Depois ele começou na parte de reboque. Ele rebocava, já saía da garagem, já ia pegar um ônibus que deu problema. E, logicamente, aqui que vocês devem ter uma ideia que isso não foi uma semana atrás da outra, né? Mas, enfim. E aí, depois, ele começou a dirigir o Corujão, que é o ônibus que começa a rodar meia-noite e vai até as 5 da manhã, até chegar ao sonho dele, que foi ser efetivado como motorista de ônibus. Beleza. Então, meu pai, ele conseguiu o máximo que ele podia, vindo das condições que ele vinha. Mas aí ele começou já a entender que para ter uma vida melhor, assim, ter uma escalabilidade, dentro de uma empresa é muito difícil a gente ter uma escalabilidade. Sempre vai chegar num teto. Aí você vira o CEO, mas deu um teto. E aí ele viu o empreendedorismo, né? E ele foi colocar uma que a gente chama de bodeguinha, mercearia. Meu pai é esse daqui. Aqui é um grande parceiro dele e os dois tinham uma história muito, mas muito parecida. Todos os dois vieram do interior, e foram motoristas de ônibus. Então, essa era a bodeguinha verde, né? E é onde eu começo a ver o negócio próprio, né? Quando criança, sempre estava ali. Mas, o meu primeiro negócio, de fato, foi dentro de casa, né, sem muito investimento, que foi vender goiabas que meu pai tirava do pé. Então, lá em casa era o seguinte, meu pai ele não conseguia dar muita condição financeira para a gente, né? É tanto que um dia eu disse assim, eu lembro muito bem, disse assim, estou morrendo de fome, porque é uma expressão que a gente usa quando está com muita fome. E ele falou baixinho e disse assim, você não sabe o que é morrer de fome. Porque sim, meu pai perdeu 2 irmãos por fome, de verdade. Assim, não conseguiram crescer porque morreram de fome. E aí, como é que ele fazia? Ele subia no pé de goiabeira, tirava a goiaba para mim, para minhas 2 irmãs, a Lívia e a Iris, e deixava a caixinha lá na mercearia, na bodeguinha. Então, quem comprava dessa caixa, o dinheiro vinha para mim, quem comprava da outra caixa para outra irmã, e assim ia. Vendia todas, né? Então, esse foi meu primeiro negócio. Depois eu descobri o que é essa margem de contribuição, que hoje, estudando, eu sei do que se trata, mas a margem de contribuição é aquilo que cada produto deixa no final da venda.
A gente falando de canecas aqui, né, que é o nosso business, tem muita gente que fala assim, eu compro a caneca de 10, vendo de 30 e tenho 200% de lucro. Vocês já ouviram dessa? E é uma verdade, né? Não, o que cada caneca dessa vendida deixa é uma margem de contribuição. E a gente tem uma margem de contribuição numa caneca até interessante, se você fizer um bom negócio. Mas no meu caso, lá na mercearia, essa margem de contribuição era muito pequena. Tão pequena que eu cheguei uma vez para pedir meu pai uma bolacha dessa aqui. Pai, eu quero um recheado. Ele disse, meu filho, eu lhe dou, mas saiba que esse recheado, aí no caso ele falava lucro, é o lucro da caixa inteira. Nossa, aquilo pesou demais. A gente vendeu a caixa todinha, levar uma semana, porque eu comi um recheado, né? E é lógico que eu comi, né? Porque menino não está nem aí para isso. Para mais de contribuição, não sabe o que é boleto, né? Então eu comi, mas fiquei com aquele peso na consciência. Então lá em casa era o seguinte, um refrigerante por semana. Todo domingo a gente podia tomar um refrigerante. Então o que eu quero dizer é que a mercearia, ela era um empreendimento, mas tinha uma margem muito pequena. E ao passar do tempo, começaram a surgir os supermercados. E aí é que o negócio ficou ruim. Mas, enfim, o meu segundo negócio foi uma banquinha de bombons. Então, meu pai comprou uma banquinha de bombons e me colocou numa parada de ônibus. E eu vendi bastante. Né? Então, esse foi o meu segundo negócio. Só que eu acho que essa história, ela se confunde muito com a história de Joseph Klimber. Alguém conhece Joseph Klimber? A vida, né? A vida é uma caixinha de surpresa. E um belo dia, por que não deu certo os 2 primeiros negócios? Bom, quando você está com o negócio bem, você está subindo na montanha, você está, né, na montanha-russa, você está contemplando a coisa. O da goiaba era porque tinha períodos que a goiabeira não dava uma. Então não tinha produto. E o de bombons é porque eu comecei a ver o desafio de ter um negócio. Então eu tinha amigos de jogar bola, que eles chegavam todo dia para brincar comigo e ficar tirando sarro da minha cara, porque eu estava com a banquinha de bombons. E eu, como sempre fui muito tímido, eu desisti. Fiquei com vergonha de ter a banquinha de bombons. Tá? Então daí eu conheci os minhas primeiras descidas. Né? Meu terceiro negócio, na verdade, a gente deixou o empreendedorismo de lado e a gente foi trabalhar para outras pessoas. Então, meu pai foi dirigir uma Kombi de uma pessoa que tinha uma mercearia bem maior, que a gente chamava de mercadinho, e eu fui ser o carregador de fruta lá da Ceasa. Ganhava R$3 por cada dia que a gente ia 2 vezes na semana. E o meu sonho de verdade, era que no dia que a gente era para ir, tipo na terça-feira, a pessoa desistisse. Porque sair 4 horas da manhã para ir para a Ceasa. Então o meu sonho era disso, ela não vai hoje. Aí ela sempre foi. Então, mas eu conheci um negócio legal, que foi a educação financeira aqui. Eu ganhava R$3 por cada ida. E eu queria comprar uma calça skatista de R$69. Então eu tive que dar todos os R$3 para minha mãe, toda vida que eu chegava, dava os R$3 para minha mãe, até juntar esses R$69. E minha mãe dizendo, tem certeza que tu quer essa calça? Tem certeza que tu quer essa calça? Eu quero, é o objetivo. Comprei a calça, depois de, bota aí 3 em R$3. Usei uma vez e fiquei com vergonha. Acho que até hoje ela está guardada. Mas conheci o que é planejamento financeiro. E aí, pulando vários anos, eu chego aqui onde a gente começa daqui a pouquinho a ver a sublimação, que é montar uma lan house. Olha que legal. E aí eu monto uma lan house, depois de ter passado outros negócios, estúdio de ensaio de bandas, aluguel de som, várias outras coisas, mas eu quero frisar aqui. E quando eu alugo o ponto, e minha irmã compra 4 computadores no cartão de crédito, para a gente pagar com o dinheiro, que aí é o senso de urgência. A gente monta o negócio para pagar já com o que vai ser apurado, né? A capital de giro nunca vi na vida.
Bom, o máximo que a gente conseguiu fazer foi essa plaquinha aqui, tá? Porque eu digo a gente, porque aqui eu já tinha uma companheira na época, tá? E aí a gente fez essa plaquinha aqui, colocamos na frente, né, um cavalete, mas não teve dinheiro nem para a gente pintar a loja. Então a gente começamos a Lan House com o nome Lanchonete. E no primeiro dia entrou R$14. Ela olhou para mim, bem triste, e disse: tu acha que vai dar certo? E eu disse: lógico que vai dar certo. Já entrou R$14 com o nome Lanchonete. O cara veio pedir um salgado, eu quer uma hora? Lógico que vai dar certo. Inclusive, pessoal, chegou essa hashtag vai dar certo para vocês aqui? Não, né? Fortaleza sabe o que é essa hashtag. Sabe, essa hashtag é o seguinte: o presidente da Unimed, é uma pausa na história aqui, tá? O presidente da Unimed, na época da Covid, queria dar números transparentes, todo mundo duvidando das mortes, né, aquela coisa. Então, todo dia às 18 horas ele subia um vídeo dizendo: hoje, no grupo Unimed, temos tantas pessoas na emergência, tantas pessoas positivas, tantas pessoas internadas, tantos no respirador e, infelizmente, tantos óbitos. Aí, todo dia que ele terminava, ele dizia: mas vai dar certo. E aí a cidade ficou poluída até hoje de vai dar certo. Teve gente que tirou a fachada, literalmente, da sua empresa, deixou o logo no cantinho e botou vai dar certo. E eu ficava imaginando, toda vida que ele fala que vai dar certo, é porque já deu errado faz tempo. Então essa hashtag, eu tenho as minhas dúvidas dela, né? Mas essa palestra vai dar certo. Relaxa. Bom, voltamos aqui. Então, estava subindo, a Lan House começou a dar certo. Uma semana fizemos uma panfletagem, no domingo colocamos dentro das casas e tal, então estava subindo muito rápido. E aí, mas a vida é uma caixinha. Belo dia, um elemento liga para a Lan House, dizendo que era um traficante da área, e disse que a gente não poderia ter Lan House ali, a não ser que pagasse a ele. E aí meu mundo desmoronou. Morrendo de medo, o que vai acontecer e tal, mas vai com medo mesmo, e no outro dia a gente foi no domingo que ele ligou. Não, foi no sábado. Na segunda-feira a gente foi, na terça. Daqui a pouco os traficantes viraram cliente. Aí ficou show. Ele não deixava ninguém encostar lá. O usuário passava assoviando e ele dizia: sai daqui. Né? Então meus clientes eram assim, gente boa. E eu tinha que saber lidar com isso, né? Saber lidar, mas foi um momento que eu desci muito rápido, né? E aí entra a sublimação na minha vida. Eu vou lá colocar uma impressora para instalar um book e descubro uma caneca personalizada com foto, onde eu achei incrível aquela personalização e perguntei que técnica era aquela, nunca tinha visto até então. O meu contato com estampa era via serigrafia. Sempre foi do rock and roll, sempre camisetas estampadas via serigrafia. Mas aquilo não tinha toque, aquilo era numa louça, então era um negócio que me encantou demais. Então surge a ideia de comprar esses equipamentos. Mais uma vez, a minha irmã chega junto e compra uma prensa cilíndrica, uma impressora e a máquina vinha com 72 canecas. Daquele marketing, né? Vende as 72, tu vai repor as canecas, tu vai pagar o investimento, vai sobrar dinheiro e o melhor, que foi o que me chamou a atenção, por 2 horas por dia. Vocês já viram dessa? Você vai fazer tudo isso e vai trabalhar 2 horas. Eu disse: só 2 horas? Quero agora. E não foi bem assim, né? Mas aí, eu fui participar de um evento, foquei no meu nicho, então, canecas rock and roll, e fui para um evento em Recife, vender caneca no show do Iron Maiden. Essa é uma história legal, porque eu fui morrendo de medo de estar cometendo alguma infração com os direitos autorais, né? Então, eu fui morrendo de medo de chegar lá, estar com a estampa do Iron e não voltar para casa.
Só que quando eu cheguei lá, com a mala com 80 canecas, eu descobri um outro problema, que era o Rapa. Ou seja, a prefeitura não deixava você vender, os ambulantes vender, que levava, prendia teu produto. Então eu comecei a ver pessoas que estavam vendendo água segurando assim, ó. Aí eu disse, sei, dessa aí eu não estava esperando. Eu estava com medo, era dos direitos autorais, ganhei um outro. E aí eu peguei uma caneca, deixei em cima da mala, com 80, e triste. Aí um colega meu teve uma brilhante ideia de pedir uma caneca para ficar bebendo cerveja. E as pessoas iam olhar aquela caneca e dizer, olha que legal, quanto é? Eu achei bacana a história. Aí eu entreguei a caneca. Na hora que ele começou a beber, eu pensei bem, eu disse, já perdi uma. Está faltando só 79. E aí fiquei muito triste. Chega um rapaz e diz, o que é isso aí? Aí agora, para me saber, se era o Rapa ou se eram os direitos autorais? Aí eu disse, amigo, é umas canequinhas que eu tenho aí. Tu tem quantas? Aí eu disse, eu vou abrir o jogo. Eu tenho 30. Coleção particular, que eu trouxe para vender, comprar um ingresso para assistir o show do Iron. E até então tudo bem, cabeludo, tatuado, o cara quer assistir. Naquela época eu queria vender muito mais caneca do que assistir o Bruce Dickinson pulando desse tamanhozinho. Aí ele disse, mas eu estou vendo outra estampa. Aí eu, eita, eu disse, cara, aí é o Motorhead, que vai ter o Abril Pro Rock, é coleção particular também e tal. Aí ele disse, vamos fazer uma foto? Aí eu disse, eita, como é que eu vou explicar para a mãe? Que eu fui vender caneca e agora eu fiquei preso. E aí eu me tremendo todo, eu disse, para onde é essa foto? Ele disse, é para um jornal, homem, eu gostei demais do teu trabalho. Eu disse, homem, por que não disse logo? Eu tinha enfeitado o pavão, ou seja, terminou o show, vendi todas as 80 canecas. Tomei aquela do meu amigo, né? Me dei logo aqui de volta. Vendi as 80 canecas que não dava, pessoal, para botar o dinheiro do bolso. Então assim, e aí eu saí nesse jornal, aqui é 2009, e com essa foto, que a gente chama no marketing de prova social, eu comecei a revender canecas para o Brasil todo. Todas as lojas, maiores lojas de rock, eu vendia para cá, para a galeria do rock daqui. Ou seja, com certeza tinha alguém que fazia canecas aqui, mas pegava lá de Fortaleza. Então, nessa hora, eu fui surfando, adorando a vista. Venci na vida, né? Mas a vida. Bom, quando eu estava nessa lan house, estava vendendo bem as canecas, chegou um rapaz e disse o seguinte, eu vi que você vai ser pai, né? Eu disse, rapaz, quando teu filho nascer, ou tua filha, tu vai ver a tua vida mudar. As portas se abrem quando um filho nasce. E aquilo me deixou muito tranquila, que até então eu estava muito apreensivo. Pô, vai ter um filho, meu amigo, isso vai custar caro. É tantas canecas, eu já fazia o cálculo em caneca, né? É só uma maquininha, não vai dar, não sei o quê. Beleza. Aí um belo dia, eu vi ele com a barraquinha de tapioca dele, vendendo, né? Ele disse, pô, o cara é batalhador, né? E quando a minha filha nasce, quando a Clarice nasce, 6 horas em ponto, ela chorava e eu tinha que dar um leite chamado Apitamil. Alguém conhece? O Apitamil custava R$20. Só para vocês terem uma ideia de valor, a minha lan house era 50 centavos, 20 minutos. Aí eu vi as portas se abrindo, tu viu? Porque era 10 horas da noite, que era a hora que eu fechava. Não tinha o leite do Apitamil? Vai para 11, vai para meia-noite, 3 horas da manhã, eu com o corujão, os meninos matando um ao outro lá com um negócio de Counter-Strike, e a porta se abrindo. A porta se abrindo, é um menino chorando, e você não tem mais o que fazer. Então eu ficava até 2, 3 horas da manhã para juntar o leite e ir lá no Pão de Açúcar comprar o Apitamil. Essa é a abertura de porta que o filho dá. Ou seja, não tem mais volta, meu amigo. Na hora que ele chora, você vai fazer o que precisar, o que tiver a seu alcance, mas você vai fazer acontecer. Ou seja, existe até um livro que diz o seguinte, comece pelo porquê. É um livro muito legal, comece pelo porquê. E dependendo do seu porquê, você faz coisas que você nem imaginava. Se esse teu porquê é muito forte, você vai
até o final. E eu tinha o porquê muito forte, que era a minha filha. E eu tinha 2 objetivos nesse momento. Eu tinha um objetivo que era, quando a minha filha tivesse um pouco maior, ir para uma escola particular. Eu sou de escola pública, minhas irmãs foram de escola pública, enfim, vocês já viram a história que não tinha como... Se eu não tinha margem de contribuição para comer um chocolate, meu amigo, eu ia ter para pagar uma escola. Então não precisa estar explícito, né? Mas sim, eu queria, a gente sabe que uma escola particular às vezes proporciona, como hoje ela está, proporciona bem-estar, algumas coisas legais. E também serve, pessoal, se você tem um objetivo financeiro palpável, serve para você saber por que você tem que ganhar dinheiro e quanto você ganhar dinheiro. Então, eu fui para o objetivo financeiro, que era colocar a minha filha na escola, e o outro objetivo era levar o meu pai ao interior de origem dele. E aí eu queria que fosse num carro, tipo assim, pai, venci na vida, estou de carro, vamos para o seu interior. Bom, foi esses 2 objetivos. Tudo ia super bem, conheci o Mercado Livre, comecei a vender muito pelo Mercado Livre, conheci as primeiras campanhas patrocinadas, que chamavam Mercado Ads, né? Tudo ia super bem, né? Mas, assim, a primeira vez que eu consegui juntar uma grana na vida, e eu consegui juntar R$5.000. E aí conhecemos uma figura, essa figura cantou na nossa cabeça que a gente poderia ir para um canto maravilhoso, que era o Vila Galé, que é o resort, e ter uma participação financeira em um quiosque de fotografia. Tudo era maravilhoso. Tipo assim, ele disse, olha, aqui a gente vende uma foto a R$10. E eu fui lá, tinha o quiosque, tudo, aquela coisa, e ele disse, ó, se tu passar esses 5.000 para mim, fica me devendo 30.000 que você já tira daqui. Para isso, a gente teve que fazer uma mudança bem arriscada, que era sair de Fortaleza, ir para Caucaia, que é vizinho, e morar perto do Vila Galé. Fizemos toda essa mudança, chegando lá, passou um mês, eu descubro que era um golpe. Então, assim, mais uma vez a vida te dizendo que é ladeira abaixo agora. E eu descubro, eu fiquei altamente nervoso, eu queria matar o elemento, né? Mas tinha Aptamil ainda para comprar. Enfim, acabou que esse sonho caiu, eu perdi esses 5.000, que era tudo que eu tinha juntado até então, e a gente volta para Fortaleza. E aí começamos a ficar muito forte no Orkut. Quem lembra do Orkut aqui? MSN. Pronto, menino passou, foi longe daqui, né? Então ficamos muito bem aqui nas comunidades, com aquela foto da prova social e tudo ia maravilhosamente bem. Mas a vida, né? A vida. Belo dia, 2014, o que acontece com o Orkut? Acabou-se. O que acontece com a minha empresa? Acabou-se. Aí eu descobri que nunca dependa de uma única fonte de tráfego. Então, hoje, Facebook ou Instagram? O mínimo os 2. Ou essa nova rede agora, que é, como é? Threads? Já estão lá? Estão lá? Não estão? Toda rede, quando ela surge, é uma grande oportunidade, porque as mídias fazem o seguinte, elas entregam muito seu conteúdo, para depois eles puxarem, você já está viciado lá, e começar a cobrar as campanhas patrocinadas. Ok? Então, surfe a onda de qualquer mídia que aparece. Bom, então, 2014, literalmente fechamos as portas. Não tinha mais tráfego, porque ele tinha Orkut, e eu não tinha expectativa nenhuma, pessoal, nenhuma, da Copa do Mundo de 2014. Então, teve um dia que a Clarice estava indo para a escola e eu estampei nas costas dela assim, Clarice 3 anos. A Clarice voltou sem saber nem falar, dizendo que as tia queria camisa. Eu disse, como é, minha filha? Peraí, vem cá. Ela disse, a tia quer aqui o nome. Eu disse, pô, pega o nome da tia. E aí, três tias queriam, né? Essas são as professoras. E eu estampei o nome, né? Eu fui numa loja, essa loja só vendia se fosse a partir de 20 peças, né? No atacado, eu comprei 3 apenas. E assim,
foi para as tias, das tias foi para outras tias, e aí começou, família das tias e tal, e tal, tal. E aí começamos a vender 20 peças, 50 peças, 100 peças, 500 peças. Daqui a pouco eu disse o seguinte, o que a loja fabricar é nosso. E aí eu surfei a onda, venci na vida, demais. Mas aí vocês já sabem, né? A vida. Belo dia o Brasil sai da Copa. Quem lembra da lapada? E eu não tinha me tocado. O que fabricava eu levava. O que aconteceu? O Brasil sai da Copa. Vende quantas camisetas agora? Nada. Fiquei com um estoque imenso de camisetas, mas vendi na Copa de 2018. Né? Bom, só que com isso, pessoal, eu consegui grandes feitos. Com aquele dinheiro lá da Copa do Mundo, inclusive, eu não estava esperando, eu consegui uma plotter que não era sublimática, mas o pessoal colocava a tinta, uma prensa pneumática e a bicicleta da Clarice, que era o acordo. Porque a Clarice ficou o seguinte, a mãe dela ficava na sala, eu ficava na cozinha e ela ficava levando camiseta e papel no corredor. Era a família trabalhando. Quando o Brasil foi desclassificado, eu consegui comprar, né, esses itens aqui e fiquei em 2014, que eu não tinha expectativa nenhuma, fiquei muito bem. E consegui também comprar o carro que eu queria levar meu pai. Eu disse, aí, como as coisas agora ficaram legais, né? Só que aí, vocês já sabem, a vida. Tudo ia de vento e polpa, pneumática batendo, abadá, nossa, camiseta esportiva, bandeira, tudo. Só que, deixa eu voltar aqui, só que um belo dia, chegam dois elementos, coloca a arma na nossa cabeça, passa para dentro de casa, e eu comecei, indo pegando a minha televisão, colocando dentro do meu carro, o som dentro do meu carro, contrabaixo, um HD externo com todos os registros da Clarice até então. Eu tinha acabado de comprar um pneu novo para o carro, até para a gente fazer a viagem do meu sonho, e o pneu veio com problema. Olha que sorte. Eles abandonaram o carro, e eu recuperei o carro. Então assim, agora deu aquele alívio, mas a vida... Com 15 dias a vida veio bater de novo, os elementos, né? Voltaram com 15 dias e até hoje eu tenho saudade desse carro. 15 dias eles voltaram. E aí eu fiquei numa casa, me tremendo de medo, porque assim, os caras foram, levaram o carro, depois voltaram, então eu não tinha mais paz naquela... E aí, nessa hora, novamente a empresa fecha. Novamente a gente vai morar em um apartamento, num condomínio, para ter um pouco mais de segurança, né? Enfim, 2017, isso foi 2015, 2017, a gente recomeça. Surge uma proposta de fazer uma parceria, onde a nossa empresa iria se juntar uma a outra, ia vender muitos copos. E essa proposta chegou assim, olha, o nome de vocês é forte, vocês têm público, e eu vou ter estrutura aqui maravilhosa. Vamos fazer uma parceria? Eu disse, como é a parceria? 40% para vocês e 60% para a gente. E eu achei aquilo maravilhoso. 40% para a gente e 60% para eles? Ótimo. Então, ali eu já comecei a ver que a gente ia voltar ao mercado de personalizado forte. A estrutura era boa, a ideia era boa, mas a vida começou a ser um pouco mais rápido, né? Agora foi só uma semana. Com uma semana esse rapaz volta e diz o seguinte, eu fiz uns cálculos errados. Aí eu disse, realmente 40 era muito. Talvez agora caia para uns 38, 35, né? Ele disse, vai ter que ser 5. Eu disse, 5? De 40 para 5? Ele disse, e dividido com a minha esposa. Eu disse, 2,5? Só que agora a gente aprende. Lá do Vila Galé, se eu tivesse ficado, porque o cara era um estelionatário e ele teve que fugir do Brasil, eu tinha ficado com um quiosque de fotografia que hoje fatura 200 mil. Mas na época, eu com raiva, estourei e não fiquei.
Dessa vez, eu olhei e disse, tudo bem, é mais um estelionatário. Mas dessa vez eu não vou fugir, não. Vou fingir que está tudo bem, vou estruturar minha empresa, vou fortalecer, e um belo dia eu vou sair daqui e vou montar nossa empresa novamente. E assim eu fiz. E assim a gente foi vendendo, vendia 40 mil, 50 mil, ganhava 2%, mas foi. Foi o momento que eu tive de fortalecer novamente e voltar para o mercado. E aí a gente sai daquele condomínio, que ninguém era longe, e fomos para o meio de Fortaleza. Tá? Bom, nessa época, eu fui chamado para dar uma aula de sublimação. Com a mesma história. Nossa, vamos fazer aula de sublimação, você vai ganhar R$400 por aluno. Eu disse, olha que legal. Aí passamos uma semana divulgando, aí no dia que fecha o aluno, ele diz, olha aí, já tem 300 garantido. Aí eu disse, já perdi 100, né? Que era 400. Mas fiquei naquela, será que ele não falou foi 300 mesmo? Né? Aí passei uma semana dando aula para uma pessoa, né? Sem saber, passando somente tudo para ela. E aí, ele disse, tá vendo aí? Já pensou tu ganhar 200 e 200 reais de cada um? Aí eu disse, peraí, mas era 300. Eu disse, não, mas é outra enrolada. Aí quando termina o curso, ele, ei, passa lá no financeiro, pega teu 100. Eu disse, aí eu pulei fora na hora. Pulei fora e fui vender sapato personalizado. Comecei a fazer uns sapatos personalizados, não quis saber mais de dar aula de sublimação. E aqui foi muito legal. Só que eu tive um problema, enfim, falta de experiência. Eu quis fazer muitas estampas e cada estampa tinha que ser uma grade com 18 pares de um único tamanho. Ou seja, eu tinha que começar a fabricar uma demanda que eu não tinha dinheiro. Né? E aí, nesse período, essa pessoa se estrutura mais ainda e monta um local realmente decente para dar aula de sublimação. E me convoca novamente. Quando eu fui chamado para dar aula lá, a ideia já não era mais R$400, era R$4.000 por mês. Aí eu disse, 4 mil? E aí, beleza. Primeiro mês, não bateu os 4 mil, aí eu ganhei 700. Eu disse, mas tá legal, comecei a dar aula, gostei daquilo. Aí no segundo mês ele já jogou a bola para mim. Cara, é tua cara isso aí. O que tu fechar de aluno, tu paga os funcionários e fica contigo. Aí eu, agora vai bombar. Eu não sabia o que era autoridade, eu não sabia o que era tráfego, eu não sabia nada. Então, quando os alunos fecharam, que eu fui pagar, sobrou R$146 para mim. No segundo mês. No terceiro mês, 150. E no quarto mês, R$700. Porém, por que eu permaneci? Porque eu estava visualizando que isso que está acontecendo hoje, eu estar na maior feira do segmento da América Latina, coordenando sublimação em ação, no palco do fórum, poderia acontecer. Então, por isso eu permaneci. Não pelo dinheiro, mas pela possibilidade que eu estava vendo. Comecei a ver pessoas, professores, e aí eu disse, poxa, se ele tem esse conhecimento e tem 100 mil seguidores, eu posso de repente ter. Mas quando eu comecei a introduzir os primeiros vídeos no YouTube, eu comecei a ser bombardeado por esses mesmos professores. Teve um que ele mandou um texto gigante para mim, que no final ele dizia o seguinte, eu vou dinamitar o seu negócio. O outro montou um perfil fake e foi bater boca comigo no Facebook, que era onde eu fazia as lives. Né? E aí é lógico que essa parceria encerrou, e quando encerrou ele disse, eu quero o nome, que é meu, e eu quero todos os equipamentos. E aí nessa hora eu tive a opção de parar ou de continuar aquilo que eu estava gostando de fazer. Mas eu não tinha equipamento, né? E nem tinha local para dar aula. E aí aparecem os anjos e me emprestam uma prensa plana que está aqui, uma transfer laser e uma impressora laser. E eu continuo a dar aula dentro de casa. E aí surge uma frase muito legal que eu levo para a minha vida, que o feito é melhor que perfeito.
O feito melhor que é perfeito não é você fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. É fazer o seu melhor com o que você tem, com o que você pode. E o melhor que eu tinha na época eram essas prensas, era a sala de casa, e eu tentava fazer a sala de casa uma sala de aula de verdade. Né? É tanto que quando o gato passava, eu, pessoal, olha a caneca ali, só para o gato passar. Então, fiz 8 turmas aqui. Vocês concordam? Se eu não tivesse feito 8 turmas aqui, provavelmente eu não estaria aqui. Certo? Então, comecei a dar aula, comecei a me destacar nos vídeos, e 13 de julho de 2018, as coisas mais uma vez começam a mudar para melhor, quando uma empresa, né, que eu tenho no coração, o Gênesis, aposta no PH, naquele cara lá do Nordeste, e cria um projeto de rodar o Brasil. Eu nunca tinha viajado de avião, e ele já queria rodar o Brasil. Eu disse, tem Guanabara para tudo isso? Mas, enfim, e ainda melhor que tudo, disseram, vamos fortalecer teu nome, vamos fazer PhD na estrada. E aí a gente começa a rodar o Brasil com esse projeto aqui, PhD na estrada, onde eu passava os treinamentos de sublimação, marketing e tal. 2019, rodamos isso aqui. São Paulo, Recife, São Luís, Fortaleza, né, São Bento do Sul, Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Santo André, Feira de Santana, Manaus, Piauí. Participamos de feiras, né, inclusive a Feature Print foi a minha primeira participação aqui. Então, tudo isso não estava muito bem, né? Muito bem. Montei uma escola com... Deixa eu ver se está no próximo slide aqui. Montei uma escola com 640 metros quadrados. Eu saí de um local onde quase não cabia 10 pessoas, para um espaço de 640 metros quadrados. 7 empresas apostaram, Gênesis, Live e outras empresas, para bancar a estrutura para me dar aula. E aí, consegui novamente comprar o meu carro, para levar o meu pai no interior. E final de 2019, a gente faz a viagem dos sonhos. Interior dele, viu toda a família e tal. Mas aí, amiguinhos, vocês já sabem, né? Que estava muito lá em cima. Eu estava olhando o mar, olhando o agreste, estava olhando tudo. E, logicamente, que tinha que despencar e chega a pandemia. E quando a pandemia chega, o primeiro WhatsApp que eu recebo é suspende os pagamentos, porque era tudo muito novo. Então, os parceiros, que depois foram até beneficiados com a pandemia, né? Muita gente entra no mercado, os parceiros simplesmente tiraram aquela verba e eu não pude mais continuar com aquela estrutura, né? Bom, mas sabe aquela... Olha a motivação agora, hein? Você sabe que quando está ruim, para piorar é bem ligeirinho? E aí, meu pai vai embora. Um dos 700 mil que foram no Covid. Mas aí eu conheço marketing digital. Quando meu pai foi embora, a gente estava fazendo um trabalho legal já, e eu tinha uma pessoa que trabalhava o marketing comigo, e ele foi embora também. Eu fui ficando só. Não, totalmente, lógico. E quando ele foi embora, eu comecei a estudar o marketing digital. E toda aula que assistia, eu dizia, por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente nunca fez isso? E eu comecei a botar em prática e o meu canal começou a subir muito, absurdamente, né? E aí, no meio da pandemia, fiz uma parceria com o Moacir Ferreira, Gênesis e tal, e montamos uma estamparia do futuro. Para ter mais braço, para a gente conseguir fazer eventos maiores, para ter mais, ter um financeiro, ter um comercial, enfim. E hoje a gente está com um evento chamado PEV Show, com a estratégia de passar o conteúdo de planejar, estampar e vender. Fizemos um evento agora, começo do ano em Goiânia, depois Recife, Blumenau recentemente, estou até com a camiseta daqui. Agora vai ter Salvador, Belo Horizonte e Juazeiro do Norte. Então é um evento grande, um dia desse eu não tinha um apoiador, nem para mandar uma prensa, nem para nada. Hoje a gente tem diversos apoiadores e cada vez que a gente vai em um evento,
Outras empresas querem entrar porque vê o tamanho da contribuição que a gente faz para o empreendedorismo dentro do nosso negócio, né? Bom, pessoal, hoje, lá quando eu comecei, às vezes a gente bota uns objetivos, às vezes quase impossível de bater. Quando eu olhava canais com 100 mil seguidores, eu queria chegar lá. Então, agora, em 2023, atualmente, eu fiz esse print ontem, a gente está com 181.798 mil seguidores. Hoje a gente é o maior canal de sublimação do Brasil. Mas, se a gente pensar bem, é desde 2017. Será que foi rápido essa conquista? E às vezes a gente coloca um objetivo muito curto, né? Então, não. E outra, tá vendo essa curva aqui? Que felizmente não tem nada a ver com Covid. Isso aqui é o seguinte, ó, é sem conhecimento, é quando eu produzia conteúdo sem conhecimento, e a partir do momento que eu ganhei conhecimento, coloquei em prática. Eu saí de um canal que ganhava 30 inscritos por dia para até 700 inscritos por dia. De 700 visualizações até 15 mil visualizações, né? Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é o número de visualizações dos últimos 30 dias do canal. Quase 180 mil. Esses aqui, sabe quem são? Aqueles que me bateram no início. Aquele que montou o perfil fake, aquele que disse que ia dinamitar o meu negócio. Eu acho que não deu muito certo, né? Mas mesmo assim, eu ainda os convido para ser palestrantes, porque hoje eu sou o coordenador das palestras e eu não posso fazer nada sozinho, então é na força do ódio que eu convido. Vem? Tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês perceberam que tiveram altos e baixos. Altos e baixos. E assim eu acredito que tem que ser. Hoje eu tenho maturidade suficiente para subir com serenidade, sem achar que o jogo está ganho. E na descida eu não desço mais desesperado. Porque aquele é um momento de dificuldade e que ele, assim como o momento de felicidade, ele passa também, tá? Então, eu quero que permaneça assim, porque seja na montanha-russa, ou seja no eletrocardiograma, quando fica reto, é porque já foi, tá bom? Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido um pouquinho da vida do empreendedor, que se mistura também à sua vida pessoal, tá? E que possa ter contribuído um pouquinho na carreira de vocês, né? E hoje vocês podem até não saber, mas hoje vocês são parte de um grande sonho meu, tá bom? Então, muito obrigado. Ah, e vai dar certo.